Mano, boa tarde. Boa tarde. Você, como ex-técnico da seleção, qual é a avaliação que você faz dessa primeira fase, dessa Copa do Mundo, do que você viu até agora? Você vê quedas precoces aí, né, como a da Alemanha. E o próprio desempenho do Brasil, o próprio Tite disse que a seleção está se ganhando corpo no meio da competição. E a gente já viu isso acontecer várias vezes, já visto com o próprio Cruzeiro naquela Libertadores de 97. Primeiro uma Copa... Primeiro prazer reencontrá-los aqui, depois de tanto tempo. É uma Copa parelha, né, com resultados bem justos, com paridade até de desempenho, para alguns surpreendente, mas que sempre comprova aquilo que a gente acredita e defende em todas as competições, né? As quedas precoces talvez até tenham acontecido ou tenha a ver com essa questão de, às vezes, você se achar um pouco mais preparado ou um pouco superior, e aí vem a surpresa, né? Porque às vezes a gente tropeça nas próprias pernas da gente primeiro, depois na do adversário, mas que sempre, quando a gente não faz a parte da gente, tem um adversário ali que faz e que te cria dificuldade. Isso vale para tudo, vale na Copa do Mundo também. Muitos sistemas defensivos bem postados, né? Criando bastante dificuldade para as principais seleções, que até tem mais talento individual, como a nossa, por exemplo, tem, como outras, no caso da Argentina, também tem. Que nenhuma surpresa em termos táticos, eu acho que bons desempenhos, bons jogos de se assistir, mas tudo dentro daquilo que a gente tem visto. Hoje não se espera mais até a Copa do Mundo para se apresentar surpresa, né? 30 dias antes, numa final de Champions, nós estamos assistindo o que existe de mais atual no futebol dos clubes. Então, certamente, em 30 dias não vamos ter uma coisa tão diferente. E os campeões se formam durante a competição. Você compartilha dessa ideia? Sempre compartilhei dessa ideia. Acredito nisso. Acho que ninguém inicia uma competição como campeão. Você precisa ir se construindo durante ela. E é isso que faz a grande diferença no final. Eu queria que você falasse sobre o uso do VAR, né? Sem o árbitro de vídeo, por exemplo, a Espanha teria sido eliminada na fase de grupos, o Irã teria beliscado essa vaga e o adversário do Brasil nas oitavas não seria o México, mas sim a Suécia. Enfim, o VAR veio realmente trazer mais uma evolução do que um retrocesso. Qual é a avaliação que você faz? São questões que quando se coloca, não tem volta. Nós vamos conviver com uma nova realidade a partir de agora e que vai mudar em muitas vezes aquilo que teremos como atitude em relação ao futebol. Mudará o jeito de se arbitrar o jogo, né? Mudará o jeito das defesas se comportarem dentro da área, porque o que passava antes não vai passar mais. Um agarrão aqui, um pênalti aí. Também não teremos mais muitos jogadores se jogando dentro da área, porque mesmo que o árbitro marque o pênalti, ele pode depois rever o lance e voltar atrás, né? Eu acho que é uma modificação significativa para o futebol a partir de agora, que vai passar por ajustes, certamente necessita passar por ajustes, pelo menos por uma regra bem clara de como vai funcionar, para que todos entendam, e que realmente vai ser algo que vai minimizar as injustiças, né? Que sempre é muito duro. Imagina você voltar para casa num gol legal, né? Como seria o caso, por exemplo, objetivamente do gol da Espanha. E às vezes você também ser campeão com um gol injusto. Acho que as coisas tendem a minimizar, e isso sempre será positivo. Vamos chegar lá, a gente demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Mano, respira-se Copa do Mundo, mas o Cruzeiro está aí de volta aos trabalhos. Qual a avaliação que você faz desse retorno do Thiago Neves e principalmente do David, né? A todo momento o torcedor pergunta, e o David está pronto, vai estar pronto.
E o que esses amistosos com o Corinthians poderá contribuir nessa etapa de preparação e depois para a volta às competições? Estamos contentes com a volta dos jogadores, né? Tínhamos expectativa de que isso realmente iria acontecer a partir de agora, para alguns, retomada com uma condição muito melhor, como o caso do Thiago Neves, sobre o qual falamos antes de terminar a competição, que não estava no melhor da sua condição, que tinha sido colocado, né, de forma um pouco emergencial por uma necessidade nossa, mas que as coisas iriam voltar ao normal quando retomássemos os treinamentos. Todos estão treinando muito bem, por uma felicidade da gente também de ver o David rendendo bem, por enquanto, né, sem sobressalto nenhum, que é o que queremos e estamos cuidando para que continue assim, né? Essa é a hora de ganharmos jogadores, de não perdermos ninguém, de sabermos equilibrar bem essa necessidade de fazer um trabalho mais forte nesse período, né? Mas sabendo que para alguns ainda nós precisamos avançar um pouquinho mais lentamente, como é o caso dele, para que realmente lá, quando voltarmos a competir, todos estejam à disposição. Temos o caso do Sassá, que por enquanto está com uma lesão sendo avaliada nas próximas horas, né? Que esse é o fato negativo, por enquanto. Espero que possamos passar também com normalidade por isso. Para o nosso caso, os jogos amistosos, né, têm uma importância ainda maior, porque no dia seguinte à final da Copa do Mundo nós vamos estar jogando uma decisão. Então realmente os jogos foram escolhidos para que a gente tivesse em ritmo de competição mesmo quando chegar o dia 16 para a gente contra o Atlético Paranaense. Mano, essa pausa foi importante também para os jogadores descansarem, a parte física, né, que estava bem desgastada. Mas já nesse retorno, o Cruzeiro vai fazer 5 jogos em 14 dias. Já volta nessa pegada. Como é que está a preparação? Porque o clube veio de uma maratona, teve a pausa e já inicia com uma nova maratona e tende a ser assim até o final da temporada, caso o Cruzeiro siga avançando nas competições. A parada foi boa para todo mundo, né? Não só a questão física a gente recupera, mas a questão mental. Existe sempre um desgaste de pressão, jogos decisivos. Todos os jogos têm sempre um caráter decisivo no Campeonato Brasileiro. Então essa parada de 10 dias, uma relaxada, faz bem para todo mundo, para você retomar. Nós teremos 18 jogos em 60 dias. Vamos ampliar um pouquinho aí para você ver. Isso significa a cada 3 dias e meio um jogo, a cada 7 dias 2. E isso não vai parar. E eu sinceramente espero que seja assim até o final do ano, porque daí quer dizer que a gente vai estar chegando nas finais das competições como nós queremos chegar. E nesse objetivo aí o elenco vai ser muito importante, né? Depois da Copa volta o Arrascaeta, o Rafinha deve estar em condição de jogo, o David também já está voltando, mas mesmo assim o torcedor fica falando muito em reforço. Inclusive na coletiva do Itaí segunda-feira ele falou que em conversa que teve com você em reunião, que reforço é só se vier para ser reforço mesmo. Caso contrário, vamos continuar com o elenco que tem aí. Você acha que o elenco do Cruzeiro precisa de alguma coisa, ou uma negociação pontual, ou caso não dê certo, o elenco que tem está firme para poder continuar a temporada e bem? Nós temos um elenco de qualidade, falamos isso desde o início do ano. Mas no futebol você nunca fecha definitivamente portas, a não ser que o regulamento não permita mais nenhum tipo de inscrição, né? Às vezes aparecem situações boas situações, e a gente, se tiver capacidade, pode aproveitar. Mas não temos necessidade de sair correndo atrás de jogador, não vamos trazer jogador para inchar mais o elenco, porque não tem sentido nenhum, né? Se nós tivermos que buscar algum jogador de forma emergencial para elenco, nós temos a categoria de base para isso, como fizemos com o Marcelo recentemente, como fizemos com o Kaká, que está aí com a gente, né? Como fizemos com o Raniel no outro ano. Murilo, né? Temos casos aí que significam com objetividade a comprovação da qualidade que se tem aqui. Fora isso, é só pontual mesmo, se houver uma necessidade extrema para alguma posição em especial.
Mano, o que valeu a conversa que você teve com o Lucas Silva para a sequência que ele teve como titular e também para a sequência que ele vai ter até o fim do ano, o contrato de empréstimo do Real Madrid sendo prorrogado até dezembro, que ponto isso pode ajudar a equipe? Já foi? Está quase. Então quando tiver, eu falo sobre a prorrogação. A nossa intenção é mesmo, né, que ele fique mais um tempo com a gente. Quem sabe lá na frente, definitivamente. Né? É um jogador que cresceu em função de, depois de muito tempo, voltar a fazer uma pré-temporada. A gente sempre fala da importância dessas questões bem objetivas no futebol. Às vezes o pessoal acha que não é tão importante, mas um jogador fica andando daqui para lá, como o Lucas andou um pouco antes, aí chega no clube, não faz pré-temporada, vai para a competição. Depois passa mais outro tempo, não faz outra. Se passar isso 2 temporadas, pode ter certeza que ele vai pagar um preço caro. Não só na parte física, né, mas também na questão técnica, começa a perder muito. Ele recuperou essa condição exatamente em cima de trabalho. E o resto todos nós sabemos que ele tem, já tinha comprovado aqui no Cruzeiro antes. É isso que deixa a gente contente, e se ele puder ficar aqui conosco, mais contente ainda. Agora, esse retorno do Fred, a gente tem visto a alegria dele, dos jogadores, esse trabalho que ele tem feito, a gente sabe que tem que ser com o tempo, com o David está sendo assim também, a importância desse retorno do Fred dentro do que o departamento médico vem traçando e para a sequência do trabalho. Fred tem feito um trabalho muito bem feito e tem se comprometido muito, se dedicado muito. Então, em função disso, né, tem estado sempre à frente dos prazos padrão de uma recuperação como essa, mas a gente precisa ter o cuidado necessário. Uma coisa é você clinicamente estar apto para iniciar o trabalho, outra coisa é você estar preparado para jogar. Então, depois, quando ele puder fazer todas as atividades, aí nós vamos começar a avaliar ele em relação àquilo que pode ser o retorno definitivamente aos campos. Vai demorar um pouco ainda, está tudo indo muito bem, esperamos que continue assim. Mano, falando de dois jogadores em especial, para o Thiago e para o David, o trabalho ele será diferente para eles voltarem a atuar? O Thiago vinha até atuando, né? Às vezes faltando uma condição física ideal, mas jogando para o time. Para ele voltar agora, e o trabalho também que será feito com o David para este retorno? O trabalho para o Thiago é condicionamento mesmo, né? Hoje ele está fazendo todas as atividades sem nenhum tipo de restrição, mas ainda a duração de performance dele é aquém de um jogo de 90 minutos. Então é só progredir e dar sequência que está tudo bem. A do David, um pouquinho mais escalonada, exatamente pelo histórico anterior, né? O jogador, quando tem um histórico tão grande como ele de afastamento, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Não se empolgar tanto, segurar um pouquinho, às vezes até frear um pouquinho essa colocação dele lá, para ele não ter nenhum tipo de retrocesso, que é o que a gente quer. Está tudo indo também muito bem. Recuperou todas as condições de força, está treinando bem, vocês estão vendo aí no campo, não estamos inventando nada. Agora é só cuidar para continuar assim. Faltando aí mais de um mês, né, para os jogos da Copa Libertadores, o regulamento permite alterações, 5 nesta fase. Saíram o Nonoca, o Rafael Marques, o Judivan e agora o Digão. Você já pensa essas mudanças na lista? De repente o Patrick e outros jogadores que podem entrar ali, mano? Penso, sem dúvida nenhuma que penso, né? Agora vamos esperar um pouco mais, que o limite ainda é bastante à frente, né? Estamos falando de agosto. E então vamos esperar um pouquinho para ver como vamos fazer essas substituições. Mas certamente vamos substituir os jogadores que saíram. Mano, até voltando ao assunto da Copa do Mundo, você acompanhou a estreia do Arrascaeta na Copa? Acompanhei. O que você achou? Em termos dele, até o estilo do que ele joga no Cruzeiro. Fiquei contente que teve mais chance dele ficar aqui, né? Exato. Seria reforçar o Cruzeiro. Reforçar o Uruguai não tem preocupação nenhuma. A minha preocupação é reforçar o Cruzeiro. Não. Torcemos para ele, a gente conversou muito antes dele ir à Copa. É uma competição importante para todos os jogadores. Para ele, né, muito mais, ainda é
Arrascaeta, isso passa desapercebido, mas é quase ainda um menino, né? Vai ter